falar sobre esses neurônios, né? A gente fala de cérebro, já lembra de neurônio, né? Porque os neurônios são as células do nosso sistema nervoso, né? Então, eles que fazem as sinapses, né? Um neurônio se comunica com outro por uma fenda no espaço. Então, tem um neurônio aqui, outro neurônio aqui, tem um espaço no meio, que são, né? Que é chamada fenda sináptica, que é onde se faz a comunicação entre um e outro, ou seja, as sinapses. Então, a membrana do neurônio que está antes, que é chamado pré-neurônio, se despolariza, abre canais de cálcio, o cálcio entra nas células e leva vesículas que contêm o quê? Os neurotransmissores até a fenda sináptica. Então, nesse espaço é jogado lá os neurotransmissores. E esses neurotransmissores são liberados, se ligam na membrana pós-sináptica, ou seja, no neurônio que está lá na frente, tem o pré-neurônio, o pós-neurônio, a fenda sináptica, é jogada lá os neurônios que se ligam aqui no axônio do neurônio que está na frente. Que este vai despolarizar e continuar o impulso elétrico. E é assim que o impulso elétrico vai passando de neurônio em neurônio, né? E esses neurotransmissores são liberados, né? Muitos são produzidos no intestino e são levados através do nervo vago, através da microbiota até o cérebro. E as células, para elas funcionarem bem, tem que ter energia e hidratação, como eu sempre falo. Se você tem problema mitocondrial, você não vai ter energia. A mitocôndria não produz energia e hidratação. Então, para as células do cérebro funcionar bem e produzir a serotonina, a maior parte é produzida no intestino, um pouco no cérebro. Dopamina, o GABA, adrenalina, noradrenalina, as endorfinas, glutamina, né? O sistema glutamatérgico, apesar de excitatório, ele também tem que ter. Então, tem que estar bem nutrido a pessoa, né? Desintoxicada, ou seja, desinflamada e hidratada. Né? Lá no programa DSC, a gente vai falar muito de água. Então, vai ter a semana também, né? Da alimentação, da água. Vão ser várias semanas, 6 semanas. Cada semana a gente vai abordar um tema, né? Para você melhorar na sua saúde. Então, por isso que quando não acontece isso, quando a pessoa está inflamada, intoxicada, desnutrida, porque às vezes a pessoa come bem, mas não é absorvido o alimento, os minerais, as vitaminas, e tem pessoa que acha que toma água porque toma 1 ou 2 copos por dia, né? Então, lá eu vou orientar sobre água também. Então, por isso que vem as depressões, ansiedade, TDAH, demência, doenças neurodegenerativas. E quais são as causas dessa neurodegeneração? Ou seja, os neurônios estão se degenerando e ocasionando o quê? Morte cerebral. Quais são as causas? Inflamações subclínicas crônicas, que é aquela inflamação que se perpetua. Ela é de baixo grau, de baixa intensidade, mas ela vai todo dia, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. A primeira aula da maratona DSC, que começa agora, dia 14, na segunda-feira, a aula vai ser disso mesmo, inflamações subclínicas crônicas. A inflamação silenciosa que te mata. Segunda causa, estresse oxidativo, ou seja, corpo oxidado, que produz radicais livres. O câncer está muito ligado, né? A radicais livres. Estresse emocional, tá? Então, esse estresse emocional também vai ser abordado no programa DSC. Vão ter 6 sessões terapêuticas, uma por semana ao vivo, uma terapia em grupo, que você também vai ajeitar o seu emocional, o seu mental e até o seu espiritual. Por quê? Porque quem tem esse tipo de problema, traumas, crenças limitantes, vitimização, quem não sabe agradecer e só reclama, várias causas que estão intoxicando seu corpo. Então, essa causa emocional libera citocinas inflamatórias, inflamam todo o seu corpo. Ao contrário de uma pessoa que já vibra positivo. Essa pessoa que vibra positivo, ela libera mais dopamina, por exemplo, né? Que é um neurotransmissor da alegria, da vontade de viver. Né? E muita gente cai no vício, por quê? Porque não libera dopamina. E por isso que cai no vício.
para dar a sensação de prazer. Então, o vício está muito ligado a esse estresse emocional. E que, por sinal, além de tudo isso, aumenta muito o cortisol e destrói neurônios, né? Então, a cortisol alto emburrece. Por quê? Porque destrói neurônio. O cortisol é um hormônio que tem que estar assim, em equilíbrio, não pode nem estar baixo nem estar alto. Quando ele está alto, ele vira um hormônio inflamatório. Então, o estresse é muito ansiedade, estresse, falta de sono, tudo isso também ajuda a liberar muito cortisol, que inflama seu intestino, que dá permeabilidade intestinal também. Outro assunto que vai ser abordado lá no programa de desinflamação Sandra Chagas, que é o DSC, uma das semanas, né? Cada semana vai ter um tipo de orientação, uma delas vai ser sobre gerenciamento de estresse e higiene do sono, tá? Porque quem não dorme, que é estressado, vive menos, isso já está comprovado. Outra causa aí dessas inflamações, dessas neurodegenerações no cérebro, é a isquemia. Ou seja, o que é isquemia? Ausência ou diminuição do fluxo sanguíneo. Não tem oxigenação no seu cérebro, né? Sem oxigênio, dá hipóxia e a célula morre, né? Apoptose. Esse tipo de morte, que já é outra, é uma morte programada de células boas ou ruins, dependendo do seu grau de inflamação, você vai matar a célula boa. Se você estiver desinflamado, você só mata as ruins. Então, você faz uma limpeza de células ruins. Mas, para isso, o seu organismo tem que estar em equilíbrio, né? Tem morte de células funcionais, como neurônios, por exemplo. Se o seu corpo está desequilibrado, está inflamado, em vez de matar células cancerosas, vai matar neurônio. E aí o processo neurodegenerativo só aumenta. Então, outra causa, né, dessas inflamações do cérebro, neurodegeneração, é a produção exagerada de neurotransmissores excitatórios, como acabei de falar, o GABA, o glutamato, tá? Então, esse sistema glutamatérgico está muito exacerbado em detrimento do sistema GABAérgico. Em outras palavras, tem muito glutamato para pouco GABA, né? Então, tem gente que absorve esse glutamato via exógena, né? Glutamato monossódico, que tem produtos alimentícios, temperos, lamins, tudo isso vai ser abordado também no programa DSC. Vou te ensinar a comer direito. Vou tirar a alimentação inflamatória de você, senão não tem como, né, desinflamar. E esse glutamato causa morte neural. BNDF, tá? Sabia que quem também tem pensamentos positivos, comportamento, né, energético bom, ele libera mais o BNDF, que é o fator neuronal, né, de desenvolvimento do cérebro. Então, libera, né, cresce mais, tem maior crescimento desse sistema neuronal. E, com isso, melhora todo o raciocínio. Então, são as emoções, são os tóxicos também que a gente ingere. Outra causa aí da neurodegeneração é aumento de cálcio, causa morte neural. Então, tem muito profissional aí que fica passando cálcio à torta à direita, mas tem que ter muito cuidado com o cálcio, né? E quem toma leite, então, né, tem muito cálcio lá que a gente nem absorve de maneira adequada. O que o cálcio faz? O cálcio aumenta em nível celular por causa de um receptor, o NMDA, N-metil-D-aspartato. Então, esse N-metil-D-aspartato se liga ao glutamato, que é aquele hormônio excitatório. Quando o processo, quando tem, por exemplo, uma isquemia cerebral. Então, o cálcio aumenta esses receptores de glutamato, ou seja, quando tem pouco fluxo sanguíneo, esse receptor do glutamato aumenta o cálcio intracelular. Tá? E o que acontece quando aumenta o cálcio intracelular? Essas vias, esses canais de cálcio aberto, eles têm processos de enxaqueca, ativa proteases, aumenta radicais livres, né, como peróxido nitrito, superóxido, hidroxilas, peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, que é um radical livre,
E o que isso vai acarretar? Alteração das proteases, dos lipídios, do DNA da célula, e ocasionando apoptose celular e necrose neural. Tá? Então, todo esse problema aí de excesso de cálcio, abertura dos canais de cálcio, a gente não pode ter muito glutamato no cérebro, e isso ativa os receptores do glutamato, né? Os receptores de NMDA, causando inflamações cerebrais ou morte de neurônios. A peroxidação lipídica também é outra causa. Então, quais são as doenças relacionadas à região que pode ter morte de neurônios? Dependendo, a gente tem várias regiões aqui no cérebro, né? O hipocampo, por exemplo. O hipocampo está muito ligado à memória, às funções cognitivas. E isso, vocês se lembram de que doença? Memória. A pessoa não reconhece mais seu filho, seu pai, sua mãe, não sabe onde está, dá uns brancos. Que doença que vocês lembram? O Cris Vargas está falando, né? A indústria alimentícia usa muito glutamato, né? Infelizmente, lá no Japão, que tinha uma alimentação tão boa, eles usam muito também. Os temperos da vida, né? Então, a doença que vocês lembram, quem não lembrou da doença pode estar já com um processo aí de Alzheimer. Então, falta de memória, funções cognitivas, a Priscila respondeu agora. Alzheimer, né? Ou tem como reverter sim, viu, doutora Sheila? O Alzheimer. Alzheimer está muito ligado a aspartame, né? Gente que usa adoçante, e metais, principalmente alumínio. Então, vai ter uma semana lá no programa DSC de retirada de metais também. Tudo vai ser orientado em reuniões ao vivo pelo Zoom, 2 reuniões por semana, tá? Segundas e quintas-feiras, durante todo esse processo de 45 dias, 6 semanas, reuniões ao vivo, reunião para eu te orientar o que vocês vão fazer naquela determinada semana, e a outra reunião são sessões terapêuticas, tá? Para mexer aí com o seu subconsciente, reprogramar seu subconsciente, para você ter prosperidade e começar a liberar substâncias boas no seu organismo. Outra parte, né, do cérebro é o gânglio da base, que controla movimentos. Então, se a pessoa está com uma neurodegeneração nesse gânglio da base, qual a doença? Agora é chamada oral, hein? Vocês acertaram aí do Alzheimer. Qual a doença que está ligada ao controle de movimentos? Quando a pessoa não tem mais controle de movimentos, qual que é? Vamos ver se vocês sabem. Qual a doença que vocês lembram? Aquela que a pessoa não controla o movimento, que treme. Parkinson, muito bem. Exatamente. Então, Parkinson está ligado, né, ao gânglio da base, e também está ligado a uma protease, que é a alfa-sinonucleína. E o Alzheimer está ligado a 2 proteases, que é a tau e a beta-amiloide. Então, essas proteases começam a se multiplicar, né, a inflamar seu cérebro, devido a situações ruins, a epigenética ruim, ou seja, hábitos ruins de vida, né, intoxicações e inflamações. E, por último, a medula espinhal. A medula espinhal, quando está com processo inflamatório, ela tem a ver com neurônios degenerados que estão relacionados ao controle motor esquelético, fraqueza muscular. Vamos ver se vocês acertam essa. Que doença que está ligada à fraqueza muscular? Vou dar 1 minuto, hein? 10 segundos. Então, já acertaram o Parkinson, já acertaram o Alzheimer. Qual é a doença que está ligada à fraqueza muscular? Vou falar. Ninguém respondeu. Ela. Quase você acertou, Helena. Tem a esclerose múltipla também, miopatia também, mas tem a esclerose lateral amiotrófica, que é ela, tá? Olha, eu tive um participante lá do DSC, da edição passada,
que ele tinha miastenias graves, também fraqueza muscular, fraqueza na fala, ele não engolia. Nossa, ele melhorou muito depois do DSC. Então, nessas doenças neurodegenerativas, tem muita proteína degenerada, né? Como eu falei, no Parkinson, alfa-sinucleína, no Alzheimer, a tau e a beta-amiloide, e na ELA, aumento do superóxido, que é um oxidante, um radical livre. Nós produzimos, hoje eu estou a fim de fazer prova para vocês. Luciana, você, a Edi, a Luciana, quem está aí, que é meu aluno, qual enzima que a gente produz que combate o superóxido lá no fígado? Por isso que o fígado tem que estar desinflamado também. Ele, além de fazer processo de metilação, sulforanidação, todas as etapas de detox da fase 1, citocromo P450, tem várias etapas lá, né? Ele produz as enzimas antioxidantes. Qual a enzima que combate o superóxido? Né? Aí vocês vão tirar 0 na prova, hein, minhas alunas? Nós produzimos 3 enzimas, tá? No fígado, que são as melhores antioxidantes. Catalase, glutationa, a Luciana não sabe, e a superóxido desmutase, estava na cara, né? Qual enzima que combate o superóxido? A superóxido desmutase, que é a amilase. Ali, a amilase é para digerir carboidrato. Estou falando de enzimas antioxidantes, tá? A glutationa é a mais potente de todas. A catalase, ela combate, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, e a superóxido desmutase combate aí o superóxido. Então, por isso que você tem que estar desinflamado, porque senão o fígado não funciona, nada funciona. Então, o próprio, nós, errou tudo ali, nós produzimos, né, substâncias que combatem esses agentes, essas inflamações. Só que as pessoas estão tão inflamadas que elas não produzem mais isso. Por isso que a gente tem que reverter esse processo. Tirar essas inflamações para o próprio organismo tem capacidade de combater, né? Então, qual o fator que afeta o organismo e predispõe a essas doenças? Em primeiro lugar, a dieta. Eu não vou te dar regime lá no DSC, óbvio que não. Mas nós temos que melhorar a sua alimentação, né? Tirar produtos que te inflamam. Disbiose, né? Com o aumento dos LPS, quando aumentam bactérias gram-negativas, elas têm lipopolissacarídeos na sua composição. E quando elas morrem, elas liberam esses lipopolissacarídeos que vão parar no cérebro. Não só de maneira geral no organismo, que ocasiona uma predisposição à obesidade, como elas atravessam a barreira hematoencefálica, e é super tóxico isso, né? Vão causar inflamações no cérebro também. Por isso que tem que tratar a disbiose. Quando tem mais bactérias patogênicas, vai ter mais produto tóxico no seu corpo, ocasionando o quê? Mais inflamação. Então, inflamação gera inflamação. Você já está inflamado, já tem uma disbiose. A disbiose vai gerar mais inflamação, né? Ao contrário das bactérias boas, que são gram-negativas, que tem outra substância na membrana celular que é boa para a gente. Tá? Então, esses LPS também atravessam a barreira hematoencefálica, e o açúcar, né, nem se fala, é o alimento, entre aspas, mais inflamatório que existe. Por isso que o Alzheimer é considerado diabetes tipo 3, porque tem resistência insulínica no cérebro também. E as bactérias gram-positivas, como eu falei, elas não têm lipopolissacarídeos, elas têm os beta... Nossa, me veio o nome agora, fugiu, eu fui ler o comentário aí, eu já lembro, tá? Os beta-peptídeos glicanos, tá? Então, são substâncias boas. Essa é a diferença da bactéria boa da bactéria potencialmente patógena, né?
E os metais, né? Os metais também são super importantes, porque eles são disruptores endócrinos, são cancerígenos, causam problemas neurodegenerativos e neurodegenerativos. E os metais, não só os metais pesados, como o metal leve, o alumínio é metal leve. E os halógenos, cloro, bromo, flúor, que causam hipotireoidismo, e o flúor e o mercúrio causam também processos neurodegenerativos. Então, nós temos que tirar esses metais do nosso organismo. Fatores emocionais, por isso que lá no programa DSC eu coloquei, né, 6 sessões terapêuticas para também cuidar dessa parte emocional. E, claro, que tem a genética, como o Alzheimer, né, que tem os genes ApoE, né, tem o ApoE1, o 2, o 3 e o 4. Quem tem o 4 já tem uma maior, é o pior de todos, já tem uma maior propensão para Alzheimer, tá? Então, se você tem já Alzheimer na família, você vai ter também? Não, né, porque você vai se cuidar mais ainda, vai ter um cuidado maior ainda, porque a genética não vai comandar seu destino. Por isso que tem que ter mais cuidado para você não inflamar, né? E tirar as toxinas, né? Tá sempre limpando. E vai ter a semana também da suplementação lá no programa DSC, porque depois que a gente estiver no processo de desinflamação já mais avançado, a última semana vai ser semana da suplementação e eu vou orientar vocês quanto às suplementações, tá? E a falta de hormônios, né? DEA, testosterona, pregnenolona. O DEA é produzido da adrenal. Você produz tanto estresse, ansiedade, estresse, que a adrenal entra em fadiga e não produz o DEA, por exemplo. Muito cortisol, pouco DEA, está tudo desregulado no seu corpo. Por isso que talvez não durma à noite, produz muito DEA e ainda por cima vive cansado durante o dia. Então, para essas doenças neurodegenerativas, o fígado é um órgão muito importante. É ele que faz todo esse processo de detoxificação. Ele é o responsável por limpar essas proteínas, como a beta-amiloide. E o sono também, tá? Porque esse sistema linfágico que age na limpeza do cérebro e depois manda tudo para o fígado, esse sistema funciona à noite. Por isso que é tão importante você dormir, senão não tem essas limpezas. Então, nós temos esse sistema linfático e o glinfágico, né? Então, o glinfágico, como eu falei, funciona à noite. Essas placas amiloides que o sistema linfágico limpa, caem na corrente sanguínea e vão para o fígado para ser eliminado. Então, diminuição de memória, poder de concentração, intestino inflamado também, causa de inflamação. Então, tudo isso tem a ver com tudo. O cérebro tem a ver com tudo. Aliás, o intestino está super ligado ao cérebro. É chamado de segundo cérebro, porque é através do sistema vagal, do nervo vago, que faz essa comunicação, né? 90% intestino-cérebro, 10% cérebro-intestino. Então, esse sistema aferente e eferente. Então, o intestino, a microbiota do intestino faz toda a diferença entre saúde e doença. O intestino inflamado é outra causa de baixa de neurotransmissores. Por isso que é importante ativar esse nervo vago, que faz parte desse sistema nervoso periférico, que ele se divide em sistema autônomo, parasimpático e simpático. Então, é importante ser regulado, porque é ele que faz toda essa conexão aí do intestino para o cérebro. Intestino inflamado também deixa a sua imunidade baixa. Por isso que é tão importante, né, você cuidar do intestino. E, claro, outros fatores, espiritualidade, convívio social, contato com a natureza, se livrar de pessoas tóxicas, tudo isso gera um ciclo vicioso, né? E falando nesse ciclo vicioso, nós temos que citar a depressão, né? A baixa de noradrenalina causa falta de energia, dores. Então, quando o intestino está inflamado, ele não produz serotonina para começar. Então, você já entra, né, no processo de depressão. E a noradrenalina também não é produzida, lá na adrenal também, que pode causar dor. Quem tem muita dor tem baixa noradrenalina,
falta de energia, falta de prazer pela vida, falta de interesse na vida. E os sintomas físicos levam a sintomas comportamentais. Por isso que está tudo ligado, e por isso que no programa da SC eu coloquei essas sessões terapêuticas. Então, esses sintomas comportamentais, como apatia, pouca atividade, baixa produtividade, você não faz o que gosta, não tem um propósito na vida, você se isola da sociedade, isolamento social, variações de humor. E esses sintomas comportamentais levam a quê? Pensamentos negativos, pensamentos repetitivos, pensamentos de culpa. Tudo isso leva a um ciclo vicioso de culpas, autocrítica e desesperança. Então, o ciclo se fecha voltando aos sintomas físicos. Então, é o físico, é o comportamental, são pensamentos negativos e os sintomas físicos de novo. A depressão pode ter causas também endógenas, de dentro, ou exógenas. As endógenas estão ligadas, como eu falei, aos neurotransmissores, principalmente serotonina. E as exógenas? Exógenas vêm de fora, são as externas, ou os fatores psicológicos também. Então, os dois fatores contam. Por isso que nós somos seres biopsicossociais. Tá? E tudo isso está interligado. Então, esse programa DSC, programa de desinflamação, é completo, porque vai abordar tudo em você. Não só a parte física. Porque não adianta ter o físico bom, você super bem, você come bem, você faz exercícios e, cabeça aqui, com pensamentos errados. Pensamentos que te levam à parte energética baixa. Os neurotransmissores não funcionam e não entram nos receptores. Os hormônios não entram nos receptores, porque toda a sua parte energética está desequilibrada. Então, para você desinflamar, para você sair do estado de doença, tem que abordar de todos os ângulos. Não é só suplementação, não é só fazer uma limpeza e pronto. É mexer com a cabeça também.